Você sabia que a maneira como você se relaciona hoje com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, seja seu parceiro, sua parceira, seja alguém da família ou até as suas amizades, mas o modo como você se relaciona com essas pessoas foi boa parte moldado na sua infância, na forma como você foi criado? Boa parte do nosso perfil afetivo, ou seja, a forma como amamos, tem como base a nossa criação, as experiências da infância. E neste vídeo eu vou estar falando sobre perfis afetivos, perfis relacionais que afetam de maneira negativa as relações. Como eles se formaram, como eles se desenvolvem e como eles se materializam no dia a dia. Vem comigo. O primeiro perfil afetivo é o perfil da pessoa que vive sempre querendo agradar nas relações. O que quer agradar, ele quase sempre nasceu em uma casa com um pai extremamente protetor, extremamente crítico e por vezes um pai muito severo. Crianças em um ambiente assim, elas acabam fazendo de tudo o que podem para ser crianças boazinhas e ter o melhor comportamento simplesmente para não provocar uma resposta negativa do pai. Elas dificilmente recebem carinho, pelo contrário, passaram boa parte da sua infância gastando o seu próprio tempo, a sua energia na tentativa de surpreender, de agradar o pai que, na maioria das vezes, foi um pai ou era um pai severo. A pessoa com perfil afetivo que quer sempre agradar, ela fica desconfortável com conflitos, vive evitando discussões, sempre foge de um debate que, por vezes, o debate seria até muito necessário, dependendo do contexto. Quando há algum desentendimento na relação, desiste de falar ou vão se desculpando rapidamente. Na maioria das vezes, engole a seco até algumas ofensas feitas pelo parceiro. É muito comum para esse tipo de perfil ter uma imensa dificuldade em dizer não, pois para ele o ato de negar algo para alguém soa sempre como um desagrado ao outro. Tanto é que, para minimizar este conflito em ter que dizer não, eles acabam mentindo, não sendo verdadeiro. Chega a mentir para evitar o desconforto de ter que dizer não. É muito comum para quem tem esse perfil de que vive querendo agradar, ficar notando, por exemplo, o humor e a emoção do outro, ou dos outros, para poder perceber se os outros estão felizes com o que ele está falando ou com o que ele está fazendo, porque o seu interesse é agradar os outros. Por fim, pessoas que querem sempre agradar acabam vivendo a grande ilusão de abraçar o mundo, tentando ser tudo para todos, quando essa não é a realidade. Em vez de estabelecer limites saudáveis para si mesmo, eles acabam focando nas necessidades e desejos dos outros, ignorando na maior parte das vezes suas próprias necessidades. Para pessoas com esse perfil afetivo conseguirem, de fato, cultivar relacionamentos estáveis, elas têm de ser, primeiramente, honestas com seus próprios sentimentos, ao invés de ficar tentando fazer o que é esperado que elas façam. Precisa ter a coragem de viver de forma autêntica e corajosa. Jamais e em hipótese alguma se anular na tentativa de sempre agradar o outro. O segundo perfil é o perfil afetivo do coitadinho, né? Muito parecido com a síndrome de Munchausen. E eu vou explicar isso bem. O coitadinho quase sempre cresce em uma casa caótica, uma casa de muita briga, de muito conflito. E o coitadinho, desde sempre, ele aprendeu a ser benevolente, complacente, passivo, para poder sobreviver num ambiente assim. E para lidar com seus pais que são muito rígidos ou violentos, tal perfil, quando criança, aprende desde muito cedo a se esconder, ficar em silêncio e depois teatralizar alguma doença em prol de que a atenção seja dada a ele, por meio de compaixão ou de um cuidado. Este perfil, é muito comum ele ter uma baixa autoestima, geralmente sofre de ansiedade, de depressão,
Elas podem até acabar se casando com pessoas, elas ou eles acabar se casando com pessoas muito controladoras. Porque pessoas controladoras têm a mania de assumir responsabilidade de tudo. Logo, na cabeça do coitadinho, seus parceiros irão assumir a responsabilidade e cuidados da sua vida, coisa que na sua infância os seus pais não fizeram. O coitadinho sempre irá buscar a posição de vítima nas histórias para poder ser visto, ser percebido, ser cuidado, ser amado. Ainda que para isso ele simule doenças, simule fragilidades, conte histórias tristes do passado para que você fique com pena, faça ameaças de autopunição que por fim tem uma única finalidade: atrair a sua atenção, carinho ou a sua compaixão. Elas estão tão acostumadas a esta postura que é fácil notar no perfil do coitadinho que ele raramente dedica um esforço para resolver os seus problemas por si só. Vive dizendo que está mal, que está com problema e que não sabe como resolver. Não busca uma ajuda direta ao problema, não. Mas fica soltando lamentações fragmentadas durante o dia, ou fica jogando indiretas de falta de auxílio, de ajuda, falta de cuidado, de carinho, faz chantagens emocionais. Faço tudo por você e você não faz nada pra mim. Ou até recompensas condicionadas do tipo: Se você prestasse mais atenção em mim, eu ficaria melhor. Ou se você for mais cuidadoso comigo, eu não fico tão desamparada e confusa assim. para quem tem o perfil do coitadinho, conseguir cultivar relacionamentos estáveis e saudáveis, primeiramente, a ter a autorresponsabilidade. Deixar de terceirizar suas responsabilidades. Reconhecer que é manipulador e que faz chantagem emocional. E que a chantagem emocional não vai levar a lugar algum. Porque parceiros saudáveis, na maioria das vezes, fogem de pessoas manipuladoras e chantagistas. Desenvolva um amor próprio. Cultive afetos mais genuínos e autênticos. O terceiro perfil afetivo é o perfil do controlador. O controlador ele geralmente cresce em uma casa onde não houve muita proteção, ele não recebeu muito cuidado quando criança, então ele aprendeu a se virar sozinho, a ficar firme, a cuidar de si mesmo. Por um lado, isso positivamente gera um nível maior de autonomia, de responsabilidade, mas por outro lado, negativamente falando, isso acaba moldando uma pessoa altamente controladora. Ela, na maioria das vezes, ela tem aquela sensação e precisa sentir-se sempre no controle, e isso o tempo todo, para poder impedir que aquela fragilidade ou aquela vulnerabilidade que ela teve na infância seja exposta agora, na fase adulta. O fato de querer ter o controle de tudo funciona quase sempre como um mecanismo de defesa e um mecanismo de fuga. Esse perfil possui uma grande dificuldade em expressar sentimentos, principalmente emoções que para ele representam fragilidade como medo, insegurança, tristeza. Isso porque soa como um descontrole. Mas isso não significa que ele ignore outras emoções. Por exemplo, a raiva, para o controlador, inclusive, ele utiliza a raiva como uma ferramenta para controlar o seu parceiro ou a sua parceira. Pessoas com este perfil controlador, não respeitam a privacidade alheia, não respeitam a privacidade do parceiro, pois eles não sabem confiar. O que resulta, na maioria das vezes, em um abandono por parte do parceiro, pois ele não consegue se entregar no relacionamento. No fundo, o controlador é inseguro demais para abrir mão do seu rígido controle. Não tolera ser contrariado ou confrontado e não gostam de sair de suas zonas de segurança e de conforto, porque isso faz eles se sentirem fracos e desprotegidos. Vivem emocionalmente esgotados, sobrecarregados, pois preferem resolver os problemas sempre sozinhos e gostam de que todas as coisas sejam do seu jeito e bem específico. Caso contrário, eles ficam muito irritados.
Vive controlando as amizades do parceiro, criando problemas por causa dessas amizades, aqueles joguinhos de controle do tipo assim, Você prefere os seus amigos do que eu. sempre questionando com quem você falou, onde você esteve, o que você fez em tal horário. Para pessoas com este perfil controlador formarem relacionamentos estáveis e duradouros, eles precisam aprender a se soltar, aprender a confiar nos outros, investir no autoconhecimento por meio de terapia, abrir mão do controle, entendendo que abrir mão do controle é tão gratificante quanto ter o controle. E principalmente, trabalhar a sua autoestima, a sua insegurança, entendendo que nem tudo precisa ser perfeito, muito menos precisa ser do seu jeito. O quarto perfil afetivo é o perfil do inseguro, é inseguro nas relações. O inseguro quase sempre cresceu com pais muito imprevisíveis. Quando crianças, os inseguros, eles aprendem que as suas necessidades não são a prioridade dos seus pais. Logo, sem um afeto consistente, os inseguros eles desenvolvem um medo muito profundo de abandono. Quando eles chegam à vida adulta, eles buscam encontrar um amor que seja consistente, uma relação que dê a eles a segurança que lhes foi negada quando eles eram crianças. Inseguros têm o costume de idealizar os novos relacionamentos, muito mágicos, parceiros muito tópicos, mas quando se sentem tristes e decepcionados, ficam deprimidos, indecisos. Eles se sentem frequentemente incompreendidos e vivenciam vários conflitos internos e muito estresse emocional dentro dos relacionamentos. Eles podem ser extremamente sensitivos e perceptivos, ou seja, eles ficam tentando detectar as mudanças mais sutis nos outros e saber quando o outro está se afastando dele, está deixando ele de lado. Para pessoas com este perfil afetivo conseguirem cultivar relacionamentos saudáveis e estáveis, eles precisam aprender a desenvolver uma autoconfiança, desenvolver a independência emocional, independência afetiva, romper com esta simbiose afetiva e não tratar as relações em uma perspectiva tão desproporcional da realidade. Conhecer um pouquinho mais as pessoas antes de se comprometer tão rápido e acabar se machucando por suas próprias expectativas. E você, se identificou com algum desses perfis afetivos que eu citei aqui? Identificou em você, ou identificou no seu parceiro ou na sua parceira? Você está em busca de autoconhecimento, quer se conhecer melhor para ter uma vida emocionalmente mais saudável? Então fique aqui no meu canal, se você não é inscrito, se inscreve, curta esse vídeo, eu estou postando vídeos toda semana com essa temática de vida emocional, para que você caminhe cada dia de forma emocionalmente mais saudável. Até o próximo vídeo.